então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá, de tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá, tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá, que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal, ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então agora eu tô na minha classe início, né, que vai mostrar aquela informação, né, de início do jogo, né, aquela informação inicial do jogo. Nela eu novamente vou importar ali os meus estilos, meus elementos, e vou vir aqui no meu construtor, vou receber a janela e vou atribuir a janela a uma propriedade e de novo o on, que vai começar false. Aqui mostra instruções. Aqui já muda um pouquinho, né? Porque aqui você já vê que ele não está recebendo nenhum texto. Isso por quê? Porque eu não tenho um texto variável aqui. Ali no menu eu tenho, dependendo da cidade que eu tiver, vai variar o texto, né? Vai variar o texto que eu tiver ali. Aqui já vai ser sempre a informação do caso. Então, como eu já sei isso, e vai ser só ali no início que ela vai aparecer, e ela não vai aparecer de novo até ser reiniciado o jogo, então eu peço aqui, eu já crio o meu título, tá? Eu não vou ficar trocando essa informação, eu crio o meu título, né? Com um título, ele vai receber a janela, ele vai ser posicionado no frame do jogo, né? Janela.jogo, aqui na cidade inicial, né? Então, jogo, então no atributo jogo, do atributo jogo da minha janela, na cidade inicial, tem o título do caso. Aqui eu crio um elemento de texto para o caso, aonde eu coloco, né, também de novo na janela, no frame jogo, e aqui eu coloco o caso da cidade inicial. E como eu estou colocando um depois do outro, o PEC já vai me dar de posicionar eles da maneira correta. E aqui, por último, a tarefa. Então eu vou elemento criar aqui, né, que ele tá, como tá super comprido isso aqui, ele tá fazendo esse negócio meio estranho, né? Mas ele dou a janela, o frame do jogo, e aqui eu vou dar um string formatado onde diz sua tarefa e a tarefa do caso, né? E aqui eu vou posicionar os três. Vou também ter o limpar tudo, deixa eu tirar isso aqui, que era o que tinha antes. Novamente, aquele limpar tudo vai fazer aquele mesmo teste. Você tá on, né? Você tá? Vai lá e apaga os elementos. Título, caso, tarefa, botão J, que é de jogo novo, botão S, botão D, e self on vai ser igual a falso. Então agora você tem o reiniciar, que vai transformar o self on igual a true, né? Mostrar as instruções e criar os botões. E nesse caso, né, você vai ver que esse limpar tudo, eu não tô chamando aqui, né? Às vezes ali, né, no menu, eu tava chamando limpar tudo aqui, mas de novo, eu tô fazendo isso porque eu posso estar chamando ela que nem o info com escolha, info sem escolha, posso estar chamando ela num momento de jogo ali em que só vou estar limpando ela, porque eu sei que é essa janela que está lá. Mas o início não, o início eu só vou chamar ele quando eu mandei jogar de novo. E no jogar de novo eu sempre mando limpar tudo. Então eu não preciso, né? Não preciso limpar tudo aqui. Apesar de que ele existe aqui, claro, porque ali no limpar tudo da minha janela principal eu chamo justamente o limpar tudo de cada janela, né? Então por isso ele existe. Mas o meu reiniciar não precisa dele. Então ele vai no on, ele mostrando instruções e chama criando botões. E criando botões idêntico ao outro, só que nesse caso eu estou criando o botão jogar, novo jogo e desligar. Desligar faz o mesmo, o novo jogo faz o mesmo, chama a função novo jogo. O que é diferente aqui é o botão jogar, que chama a função da janela, tá? A função da janela, não a função do jogo,
jogar, que é aquela janela que a gente, essa função que a gente viu aqui, né? Essa função jogar, que manda, né, limpar tudo de si própria e manda aqui reiniciar, né, com as boas-vindas de uma nova cidade. Porque justamente esse botão jogar é aquele botão que depois que apresentou o caso, eu preciso tomar uma ação, eu preciso ir para a minha cidade, preciso ir para a cidade inicial. Então, para isso, ele chama ali as boas-vindas à cidade inicial. E esse é o único momento em que essa janela início é chamada, tá? Então, por isso que ela é uma das janelas mais simples. E falando em simplicidade, a próxima janela que eu vou mostrar é o info, né? Aquele info que vai mostrar ou quando ela ganhou o jogo ou quando ela perdeu o jogo, porque é a outra das janelas mais simples. Eu vou deixar por último a janela com escolha, que é a mais complicada. Então, aqui a minha info, ele vai receber a janela e vai receber o self janela igual janela, tá? E o on, tá? Vai ser false. Aí eu vou mostrar instruções, se é aquela mesma história, né? Eu vou criar um título, eu vou criar um info, eu vou posicionar os dois e aqui vai estar no frame jogo, vai estar no título, vai receber o título aqui, vai receber o texto, não vou ficar detalhando quando for o mesmo, tá? Vai ter o limpar tudo, que vai ver se o self on, vai lá nos elementos, vai apagar todos os elementos, né? Coloquei todos os elementos aqui. O reiniciar, que vai transformar o on em true, vai chamar o mostrar instruções, né? Vai receber o título, e nesse caso vai receber o título e o texto, vai mostrar instruções e vai colocar o título e o texto, né? Então, nem todo reiniciar recebe o título e texto, porque às vezes não precisa, né? Como aquele que a gente mostrou, né? Do início, não precisava, porque ele já pega a cidade, a informação lá da cidade. Mas aqui, no caso do info, precisa, porque pode ser sucesso ou pode ser que você perdeu, então pode ser uma informação diferente. Então vai receber o título e o texto, vai criar os botões e vai criar aqui só dois botões, botão S de novo jogo e botão D de desligar, e você já viu as funções dos dois. Então aqui já começa a mudar um pouquinho, né? A gente tem o info sem escolha, né? Que ele vai importar os estilos e os elementos, vai iniciar recebendo a janela, né? Vai dar ele para a janela, vai começar um array vazio, chamado info, vai começar o on. Agora ele vai ter essa funçãozinha aqui de atualizar a informação. Por quê? Porque eu vou poder, aquele meu array info, eu posso querer atualizar ele com as opções, porque essa info sem escolha vai ser chamada quando eu tenho opções, mas eu não tenho escolha, seja no destino, e no destino eu tenho, digamos assim, destinos diferentes que eu vou querer mostrar, né? E são esses destinos que vão estar nesse meu array. Então eu vou ter o título que eu vou receber e eu vou receber esse array, tá? De destinos. Então eu sempre vou para título, texto, um atributo, eu vou dar o título e eu vou pegar o meu info aí, vou dar um clear, porque se ele ainda tiver a informação da última vez que ele esteve nessa janela, eu quero que ele esvazie o meu array, eu quero que ele deixe o meu array vazio, né? E daí eu dou um for loop nesse meu info e eu faço um append, né? Nesse info aqui que eu dei, que eu recebi, e eu faço um append no meu atributo info, né? Porque isso é um detalhe que se aprendeu lá, eu não falei aqui até agora, desde que a gente tá falando, mas a diferença entre esse parâmetro, esse atributo, como ele entende essa diferença, né? É porque eu tô usando a palavrinha self. Então eu tô dizendo, ó, não é qualquer info aí, é o info que pertence a essa classe. Esse info aqui é diferente, né? Então eu chamo ele de clear aqui, chamo o clear para, né, limpar, e agora eu começo a dar um loop ali naquele array que eu acabei de receber e fazer um append, né? Ou seja, inserir no meu array, no meu atributo, as opções. E eu faço isso para poder daí acessar elas de outros métodos. Então agora eu venho aqui no mostrar instruções e eu crio o título, só que eu crio 3 informações. Eu já sei, né, que eu sempre vou receber 3 informações. E aqui eu vou dizer por que eu não fiz um for loop e fiz um array de elementos, né, um array de elementos ali label. Porque eu percebi que dá pau. Eu tentei fazer isso, mas eu percebi que especialmente nos botões, nos labels até às vezes dá certo, mas nos botões, gente, dá muito pau quando você faz isso, quando você não realmente cria um elemento ali dizendo que esse é o elemento que eu tô criando, e você, por exemplo,
faz um array de objetos, né? Não deveria dar problema, porque afinal de contas você está fazendo um array de objetos, está dizendo para ele onde está guardado aquele objeto. Mas dá, mas deu. Eu tive muito problema com isso e eu não consegui achar uma resolução na internet, eu não consegui achar de por que dava esse problema, mas eu percebi que quando eu fazia o for loop dava problema, quando eu não fazia, quando eu fazia na mão, não dava. Então, como eu sei que eu vou ter sempre só 3 opções de destino, então eu fiz na mão, tá? Se você for querer colocar mais, você vai ter que vir aqui trocar, tanto para os botões, né, como para as informações. Então, infelizmente, isso não deixa aquelas opções maiores, né, de ter mais destinos. Mas isso não é algo na base, porque lembra quando a gente deixou lá menos rígido, por se a pessoa decidisse colocar mais informação na base? Ou também quando eu deixei menos rígido, por se a pessoa quisesse mudar um feature. Aqui, infelizmente, eu não vou poder fazer isso. Aqui, realmente vai exigir que se a pessoa quiser mudar, ela vai ter que vir mudar aqui o código também. Não vai se espelhar assim automaticamente. Então, para cada... eu criei 3 informações diferentes, 1, 2, 3, né? Que são texto. E aqui, isso para cada elemento do meu array. Então, o elemento do meu array info que está ali na posição 0, 1 e 2, posicionei cada um. Aí eu tenho aqui o limpar tudo, né? Então, que vai ver o cellphone, vai apagar o elemento, se não tiver, vai apagar todos os meus elementos e vai transformar em false. O reiniciar, que novamente vai precisar receber um título e uma informação, porque nesse caso eu chamo, né, com informações diferentes, com títulos diferentes, passo para o true, chamo o meu atualizar info, porque eu vou precisar atualizar o meu array, né, para poder usar. Na realidade, aqui, ó, o que eu fiz é que o título aqui, então o meu mostrar instruções, nesse caso, ele não recebe nenhum título e nenhum texto, porque eu vou atualizar meus atributos, e o meu título aqui é aquele atributo do título texto, e eu já atualizei ele aqui, né, nas informações. Então eu não preciso que o meu mostrar instruções receba, ele não recebe nada, ele simplesmente é chamado, porque ele vai trabalhar com atributos da própria classe. Mas o atualizar info não, esse sim precisa receber o título e a informação para poder atualizar esses dois. Daí vai chamar o mostrar instruções, vai chamar o criando botões. E o criando botões tem aqui os botões. E os botões vai ser o voltar ao novo jogo e desligar. Então você tá aqui que o voltar, né, os outros dois você já viu, o voltar vai chamar a função voltar, tá bom? Que é do meu jogo, da minha classe fluxo de jogo. Então a gente vai ver isso. E posiciona os botões, igual o outro. Então agora estamos na famigerada, no info com escolha. Essa é das visualizações, né, que a gente já viu todas, só falta essa. Também, de novo, traz os estilos e os elementos. Inicia, agora ela recebe uma informação. Ela recebe janela e um string, que vai me dizer se ela é de investigar ou se ela é de viajar. E é aqui que eu começo a misturar um pouco do fluxo do jogo com a visualização. Porque justamente a minha janela vai precisar saber se ela é de investigar ou de viajar, para saber o que ela mostra. Então, atribuo para a janela minha janela e para o meu tipo. Se o tipo for investigar, eu vou declarar que o meu tempo de viagem é 1, tá? Se não, eu vou declarar que o tempo de viagem é 10. E esse tempo de viagem aqui é 10, mas ele vai mudar. Eu só tô dando um número para ele ficar aí. Também vou criar um array de opções, tá? Um array vazio e o meu on falso. Também vou ter um atualizar info, que vai atualizar as minhas informações aqui das minhas opções, né? Que vai fazer aquele mesmo negócio, vai dar um clear e vai dar um for loop nas minhas opções. Só que aqui eu não tenho um título que eu tô atualizando também, é só essa a diferença. Aqui eu tenho mostrar as instruções e aqui vai ser título e texto, porque não é aqui que vem minhas opções vêm nos botões. Aqui vai criar um elemento de título que vai ser no frame jogo, e o texto também no frame jogo, e eu vou dar novamente título e texto e posicionar. E aqui eu vou ter o limpar info, que vai limpar novamente só o título e só a informação, porque eu continuo ali no meu investigar, né? Eu continuo na mesma tela podendo viajar para os outros lugares. Então eu preciso poder apagar só a informação que está sendo mostrada sem apagar os botões. E vou limpar tudo, que é aquele cellphone onde eu dou todos os meus elementos, o título, enfim, cada um dos botões, e mudo para o false. Agora eu vou ter o trocar info, e essa é uma novidade, porque lembra que eu falei que eu vou precisar poder
trocar só a minha informação, então por isso que eu tenho um limpar info, de limpar a informação. Então aqui eu vou chamar o limpar info e chamar o mostrar instruções, porque realmente eu vou tá trocando só aquela informação de jogo, só aquelas instruções. E para isso eu vou estar recebendo um título novo e um texto novo e mostrando aqui a informação, porque eu vou estar lá dizendo que ele foi pro mercado ou pro bar, ou né, que foi o barista que falou isso ou aquilo. Depois eu vou ter essa função de deslocar, a gente já vai voltar aqui. Primeiro eu vou lá no criando os botões, tá? Mas a gente tem várias outras funções que a gente vai querer ver aqui. Vou ter o reiniciar, que vai receber o título, o texto e as opções. E ele vai atualizar as opções, vai mostrar a informação com o título e texto, que vai ser aquela informação inicial, né, de investigar, né, ou de viajar, que vai dizer, você pode investigar aqui, lembre-se que tem 1 hora de deslocamento, né, dentro da cidade. E vai chamar o criar botão e vai chamar o cell phone true. E o criando botões vai criar aqui os nossos botões. E agora os nossos botões, eles vão fazer aquele negócio de precisar do lambda, tá? Então eu vou ter aqui botão 1, 2, 3, o botão voltar, V, S e D, botão. Então o botão V, S e D, que é o botão voltar, o sair, né, de novo jogo, e o D de desligar, nem vou olhar porque vocês já viram. E eu posicionar botões também não, porque vocês já viram, mas eu vou ver esses botões aqui que agora eles são interessantes. Agora esses botões aqui, eles recebem a janela, né? Eles vão receber, você sabe lá que o botão vai no frame de opções, ele recebe a opção agora, ele vai receber a opção que está no 0, a opção que está no 1, a opção que está no 2, porque esse é o texto do botão, tá? Aquele meu texto, você vai querer ver o mercado, você vai querer viajar para Paris, então é daí que vai vir esse texto, do meu array de opções. E novamente, eu estou fazendo na mão porque fazer for loop fazia não funcionar. Agora, aqui eu vou receber um lambda e eu vou chamar o self deslocar, aquela função de deslocar que está lá em cima e que a gente já vai ver. E para ele eu vou dar o índice, tá? É 0. Esse é o meu argumento, é 1, é 2. Então agora vamos ver lá aquela função deslocar, né? Entender o que ela está fazendo. Tá aqui, ó. Então a função deslocar, ela vai receber a opção. Lembra aqui? É o 0, é o 1, é o 2. Tá? Ela vai receber a opção, então ela vai primeiro ver o tipo. Você é investigar ou você é viajar? Porque dependendo de qual dos dois você for, eu tenho que fazer uma ação ou outra. Se você for investigar, então eu vou colocar aqui local de destino, tá? Minha propriedade local de destino vai ser igual a, né, a cidade atual, do atributo jogo, do meu atributo fluxo de jogo, que também chama jogo, da janela, né? Vai ser locais, lembra que eu tenho um array de locais, o que tiver no índice da minha opção, o local, eu quero saber o nome dele. Se for o caso, você vai ter que ir para lá, né? Então o que acontece cada vez que a gente desloca? Tem que testar o tempo. Se o testar o tempo for false aqui, self testar tempo for false, retorne. Por isso que eu já tô tendo um pouquinho de lógica de jogo aqui. Então eu vou ter que vir aqui testar o tempo. O que ele vai fazer? Ele vai ver que, ó, se o self janela jogo deslocar para qual eu vou dar o tempo de viagem e o local de destino for igual a false, então eu quero que você chame a janela jogo, acabou o jogo. E a gente já vai ver todas essas funções do janela jogo, porque justamente isso são funções do fluxo de jogo. Então aqui no fluxo de jogo eu tenho, tá? A gente já vai ver o fluxo de jogo com cuidado, mas eu tenho uma função que chama deslocar e uma função que chama que acabou o jogo. E eu já vou olhar com cuidado, porque aqui começa a complicar. E se a gente começar a pular muito, você não vai entender. Então eu quero que você entenda primeiro o que está acontecendo aqui, para depois a gente sair para o próximo. Então, se for o caso disso, vai retornar falso. Se não, tá? Agora eu preciso saber se você dormiu. Lá na janela jogo eu tenho uma função justamente que vê isso. E essa janela, esse daí, ele me retorna 3 opções. 0, 1 e 2. E eu vou fazer o seguinte. Eu abri aqui um do lado do outro, para ver se facilita, né? Fechei aquela árvore dos arquivos que eu estava querendo deixar aberto para você entender a separação, mas estou com um aberto do lado do outro para ver se você entende aqui. Então aqui estou no testar tempo. Ele, dessa minha classe fluxo de jogo, vai chamar o deslocar, que é esse aqui. Ele vai receber tempo de viagem e local. Então eu vou dar lá o tempo de viagem, que se é investigar é 1, mas se é viajar é outro, que vai ser calculado.
e eu vou colocar o local de destino, ou seja, qual que é aquele string que diz para onde eu estou viajando. Então, agora, isso aqui eu vou ver se ele me retornou falso. E o que, que ele me retorna aqui? O que, que ele faz? Ele pega o tempo jogado e subtrai o tempo de viagem. Ele pega esse info tempo e fala que o tempo depois do deslocamento para o local lá que eu recebi vai ser X, vai ser aquele tempo jogado. Porque lembra que agora eu vou chamar da janela o atualizar tempo. Lembra que ele recebia uma informação, um títulozinho, né? E depois mostrava o tempo? É essa a informação. Porque eu quero poder dizer que foi o tempo depois do deslocamento para onde? Para onde que eu tô indo? Então por isso que eu recebo esse local. Chama aquele self janela atualizar tempo que vai atualizar o tempo do meu frame de tempo, né? Com isso. E ele também vai ver, ó, esse tempo jogado, ele é maior ou igual a 0? Então, se ele for menor que 0, retorna falso, porque acabou o jogo. Se ele não for, retorna verdadeiro, porque a gente pode continuar. Então, aqui na janela info com escolha, tá, ele viu, legal, retornou falso, então agora eu vou chamar o acabou o jogo aqui do meu fluxo de jogo. Vamos lá ver o acabou o jogo. O acabou o jogo, faz um print para eu ver que funcionou, acabou o jogo. Chama lá da minha janela principal limpar tudo, lembra que precisava limpar tudo. Daí da minha janela info, ele chama reiniciar, porque eu preciso mostrar aquela janela. E é isso que eu faço, né? Eu reinicio uma janela quando eu preciso mostrar ela de novo. Então eu coloco aqui o título, que pena, acabou seu tempo, mas não se desanime, você ainda terá outras oportunidades de capturar a Zefa. Então a gente já entendeu que aquele reiniciar, né, vai fazer todo aquele processo de recriar o elemento, né, com a informação correta, de reposicionar o elemento com a informação correta. E o meu fluxo de jogo está aqui decidindo que ele está chamando aquela visualização. Porque isso eu expliquei na linha de comando, mas é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu separo o back-end do front-end. Eu quero dizer que aqui o meu back-end, o meu fluxo de jogo está tomando as decisões de jogo. Mas daí ele vai lá e chama o meu front-end, porque o meu front-end que decide como ele mostra essa informação. Só que aqui eu estou tendo que misturar um pouquinho. Aqui no info com a escolha eu estou tendo que colocar um pouquinho de decisão de fluxo de jogo aqui no meu front-end. Então por isso esse negócio de que às vezes você não consegue separar tão né, certinho o que é front e o que é back. Mas você tenta separar o máximo que você pode. Então vamos continuar aqui, né? Então, ele chamou lá o acabou o jogo. E eu retornei, né? Retornei falso porque eu quero sair dessa função, não preciso ir para o resto da função. Se não foi isso, então eu posso continuar. Iago, só que agora eu preciso ver se você precisou dormir, porque sempre que eu desloco, eu preciso ver se precisa, vou tirar tempo, preciso ver se eu preciso dormir, né? Então, novamente, desse meu fluxo de jogo, eu vou chamar o dormir, que tá aqui, que é essa função aqui, tá? Vou colocar aqui do lado. E essa função, ela adiciona aquele meu tempo, essa minha informação aqui de tempo depois do deslocamento para o local tal, tá? Ela adiciona ed dormir, que ele faz um mais igual para adicionar esse string. E isso eu posso fazer aqui, porque sempre que eu for dormir, antes disso vai ter chamado o deslocamento de tempo, porque eu só vou testar se eu vou dormir depois que eu desloquei. Então isso vai garantir que o meu título aquele é sempre certo, né? Sempre tem o local. Então eu vou ver se self.jogo acordou em, né, que é onde eu estou mantendo, abrir um pouquinho mais aqui para você conseguir ver. Eu vou pegar o self acordou em, o jogo, né, aquela propriedade acordou em, onde eu vou estar basicamente seguindo a última hora que eu acordei, vou subtrair o tempo jogado e se for maior ou igual a 16, eu vou ir lá e vou colocar o tempo jogado igual a menos igual a 8, né? Menos igual a 8, eu vou subtrair 8 dele e vou atualizar o meu acordou em para agora o meu tempo jogado, porque agora eu acordei nessa nova hora. Então eu atualizo o acordou em para a nova hora de jogo e eu chamo aqui a janela atualizar tempo, agora com esse novo título, né? Esse novo título de informação de tempo de para onde que eu desloquei, de que eu dormi. E eu verifico se o tempo jogado continua sendo maior que 0, porque senão, novamente, senão eu vou ter perdido o jogo. Só que agora eu tenho 3 informações para voltar, para ver, né? Porque eu tenho que retornar se ele perdeu o jogo, eu tenho que retornar o retorno 1. Se ele dormiu, mas ele tá tudo ok, ele pode continuar, né? Ou seja, ele entrou nesse if, nesse primeiro if, então eu retorno 2. E se ele nunca chegou a entrar no if, ou seja, ele não dormiu, eu retorno 0. Então agora voltando à nossa janela,
que ele faz? Ele tinha esse dormiu aqui, para o qual ele vai receber o resultado dessa função ali do fluxo de jogo de dormiu. Se ele for maior que 0, eu vou entrar nesse if, senão eu já vou retornar verdadeiro de cara. Se ele entrou nesse if, eu preciso ver se ele é igual a 1, porque o 1 é que ele dormiu, mas que o jogo acabou. E se acontecer isso, eu vou chamar de novo a minha janela, acabou o jogo. Se não, eu vou sair daqui sem fazer nada e vou ir de novo pro true. Então agora a gente volta lá, né? Aqui em cima, no deslocar, eu vou ter que fechar um pouquinho assim, para você conseguir ver melhor. Então continua aqui, né? Eu testei meu tempo, né? Eu vi se ele era falso, e se ele era falso, eu retornei, eu saí daí. Né? Porque ele vai me retornar aqui um resultado verdadeiro ou falso. Se não, ele vai continuar. E o que ele vai fazer é trocar a informação. Ele vai trocar a informação e vai mostrar a pista. Então, justamente, mas ele não vai trocar os botões vão continuar ali. Eu vou continuar ainda nessa classe info com escolha nessa janela investigar. Não vou voltar para a janela menu. Como vai acontecer, por exemplo, quando eu viajar. Então, aqui eu troco e qual que é a informação que eu dou? Eu vou dar aqui, né? Eu nem vou ir no meu jogo, da minha cidade atual, né, do meu jogo, eu vou dar dos meus locais, o que tiver na opção, o local, que é esse local destino, poderia ter colocado aqui, mas decidi colocar ali, e eu vou dar esse string formatado que vai receber primeiro o meu personagem desse local, e depois a pista, né, vai colocar 2 pontos, espaço e a pista. Então, vai aparecer esse daqui, vendedor de rua, né? Eu abri aqui a janelinha para vocês. Ela comentou que adora torrones, por exemplo. Mas vai continuar aqui os meus botões no mesmo lugar, porque eu vou poder continuar indo para outro lugar para investigar. E eu vou ter aqui o tempo depois do deslocamento, entendeu? Então você já está começando a entender como ele está fazendo isso, de sempre já chamar quais funções ele está chamando, como ele está controlando isso, né? Como ele está apagando, como ele está trazendo de volta, né? Sempre ele está chamando a função ou reiniciar ou trocar informação relevante, né, da janela relevante. Só que tem um detalhe, né? Sempre que ele vai para um local, ele precisa testar se ganhou, que é algo que ele não precisa testar quando viaja, né? Por isso que a gente tem essas diferenças de escolhas, né? Então, aqui eu vou ter que, depois de mostrar a pista, né, mostrar a solução, que ali no caso a da pista a gente já viu, né, a pista de que ganhou é que você prendeu a Zefa. Então você vem aqui no if que vai fazer self.janela.jogo, né, lá no jogo, cidade atual, locais que tiver nesse índice. A Zef está aqui? Lembra aquela propriedade de Zef está aqui? É verdadeiro? Isso é true? Né? Se existir e for verdadeira, ele vai chamar aqui self.janela.jogo.ganhou, e eu já coloquei aqui do lado o ganhou, tá? Do fluxo de jogo. Vai limpar toda a janela, né? Lá da janela vai limpar tudo, e lá da janela vai chamar minha janela ínfima, vai mandar ela reiniciar, só que agora com a informação de que você ganhou. E essa informação vai ser EBA, você capturou a Zefa com sucesso, e vai chamar aqui o jogo, ponto cidade inicial, e vai chamar a vitória do caso, né? Lembra que a gente tem uma vitória desse caso. E aqui tem um problema quando ganha. Você vai lembrar que quando a gente criou as pistas, a gente chegou a criar uma pista para a cidade, para o local final, de quando a EBA, a Zefa tá aqui, né? Só que o que acontece? Eu já falei aqui esse negócio de que quando você tenta mudar rapidamente 2 informações no botão, ele só trava no botão e daí mostra a informação final. Vai ocorrer o mesmo aqui, eu testei, tá? Então não é da minha cabeça, eu testei. Então, apesar de que eu usei aquela pista, né, mostrando aquela pista na linha de comando, aqui no visual não dá. Mas eu resolvi isso já mostrando o texto de vitória mesmo, né? Então, aqui ele vem aqui e ele mostra esse ganhou com o texto de vitória, chamando a janela inf e reiniciando a informação. Então, isso era se fosse do tipo investigar. Else, porque só tem 2 tipos, investigar e viajar aqui no caso. Então, se for else, ele vai entrar nas ações que ele precisa fazer para viajar. Então, aqui no caso, o local de destino não vai ser mais o local, mas sim vai ser da cidade atual, as cidades de destino daquela opção, né? Daquela opção que você escolheu, né? Então, vai ser a cidade para a qual você está viajando, porque que no array estava naquela opção que você clicou, né? 1, 2 ou 3, né? 0, 1 ou 2. Aqui, o nome da cidade. Tempo de viagem
vai ser aquela função que eu parei lá no começo para te explicar, calcular o tempo, onde eu vou dar como cidade a cidade atual, justamente aqui, a cidade de destino, a cidade que está na opção. Então, cidade de destino da cidade atual, do jogo da janela. Então, desse modo, ele vai calcular aquele tempo de voo, né? Porque ele está recebendo a cidade para a qual ele vai viajar e ele vai conseguir calcular. E ele está recebendo porque a gente está dizendo exatamente qual posição daquele array que ele já tem de cidade de destino que ele vai usar, porque a posição do array corresponde à mesma cidade, né, que está sendo anunciada ali no botão. Porque afinal de contas, aqui no meu botão 1, eu estou dando a posição 0, né, que é 1 menos 0, menos 1. A posição 2, 1, que é o segundo elemento. A posição 3, o 2, que é o terceiro elemento. E aqui também eu estou mandando imprimir o elemento que está exatamente nessa mesma posição. E essa também é a lógica dos locais, né? Que ele está imprimindo o mesmo elemento, né? O mesmo local que está naquela posição. Então, por isso que eu dei aquelas 10 horas, porque no começo, antes de eu instanciar essa função aqui, calcular tempo, eu estava devolvendo 10 horas. Então, toda viagem era 10 horas de voo, né? Do Rio para Porto Alegre. Então, novamente aqui eu vou testar o tempo e vai ser aquele mesmo testar tempo que a gente já chamou. E agora eu chamo, né, se der tudo certo, se eu não retornar aqui porque meu jogo acabou, eu chamo o self-janela.jogo nova cidade. E para esse eu dou essa nova cidade, esse destino dessa nova cidade. E tá aqui, o nova cidade vai receber a cidade, né, que é essa que a gente está dando, que é o objeto cidade, tá? Não é o string com o nome da cidade, é o objeto cidade, para o qual, aqui agora do jogo, né, self-jogo, porque aqui, lembra que a gente tem aqui dentro do fluxo de jogo, aquele atributo jogo dele é self-jogo. Eu vou dar para a cidade atual, agora eu vou dar essa cidade, vou falar, agora essa é a cidade atual. Então, desse jeito, eu troco a cidade, troco as informações que ele vai querer mostrar, troco o entendimento de onde ele está, né? Então, aqui agora eu chamo self-janela.limpatudo, me limpa tudo aí, assim eu não tenho nenhum problema. E eu chamo o janela menu reiniciar, para o qual eu dou o nome, né, da cidade atual com cidade atual cidade e a curiosidade da cidade atual com cidade atual curiosidade. Então, estou justamente aqui no menu viajar. Então, quando eu clicar aqui em Los Angeles, ele já traz aquele menu principal com a cidade nova. Ele já entende que essa é a cidade nova, que eu preciso mostrar essa informação que eu estou mostrando no menu inicial e que eu tenho que mostrar o tempo remanescente aqui. Deixa eu abrir, né, o tempo remanescente que sobrou. E você viu que não deu pra ver antes porque eu não coloquei scroll bar, tá? Porque não ia precisar o scroll bar nos testes que eu fiz. Porque não é pra ele ser pequeno assim, é pra ele estar ocupando o espaço inteiro. Mas é que é mais fácil, tá? Você vê os erros assim na hora que você tá testando, que ele seja menor do que ele me ocupe a janela inteira. Porque eu some o meu menu, minha barra aqui de tarefas, mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar como fazer a janela inteira. Então, com isso, né, a gente já viu exatamente o que vai acontecer com os views, né, as informações de escolha, né. Então, porque aqui, por exemplo, se testar o tempo, a gente já sabe, né, que se der falso, ele vai lá chamar a janela final e vai acabar o jogo. Então, agora eu vou voltar aqui no fluxo de jogo e vou mostrar aquelas funções que ficou faltando. Então vamos para a próxima aula?